Boa noite, internautas. Terça-feira, mais um programa da TV Sindimédico. Hoje teremos a entrevista com o professor Dr. Maurício Gomes Pereira. Boa noite, professor. Boa noite. O professor Maurício Gomes é professor emérito de Epidemiologia da Universidade de Brasília, médico formado na Faculdade Nacional de Medicina, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fez treinamento em clínica médica, nutrição, doenças infecciosas e saúde pública nas universidades de Madrid e Bruxelas. Nesta última, recebeu o título de mestre em saúde pública e de mestre em planejamento de saúde. E na Universidade de Colômbia, em Nova York, obteve o título de doutor. A vida acadêmica do Dr. Maurício se desenvolveu como professor da Universidade de Brasília, com participação em ensino, pesquisa, extensão, administração e orientação de alunos da graduação, de pós-graduação. Foi assessor de diversas instituições, em esferas tanto nacionais como CNPq, ACAPES, FINEP, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, quanto internacionais, como a Unesco, Unicef, Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Professor, parabéns, por essa história, por esse currículo construído ao longo de quantos anos? 40 anos aí vai? 50 anos. 50 anos, construir toda uma história dessa, Muito realmente, obrigado, muito obrigado. É um privilégio para nós aqui no sindicato estar na nossa TV Sindimédico entrevistando o senhor e com a sua entrevista, com os seus livros, com o que a gente vai, até das perguntas que já chegaram aqui e tudo mais, com certeza acho que nós vamos enriquecer, esclarecer muitos colegas, a gente havia conversando um pouquinho aqui anteriormente, o que é um mestrado, o que é um doutorado, o que é a vida do médico hoje, como é que estão as faculdades de medicina. Eu acho que o senhor tem muito para enriquecer a nossa entrevista e nos orientar aqui, ok? Obrigado. Então vamos lá. O senhor ingressou na UNB em 68 e se tornou emérito em 2012. Continua desenvolvendo atividade acadêmica, professor? Olha aqui, eu continuo. Eu aposentei há uns 20 anos atrás. E nessa época, eu participei intensamente no mestrado, de fazer o planejamento do mestrado e doutorado em ciências da saúde. Tá? E eu me aposentei e fiquei como se eu fosse filho meu. Então, eu comecei a orientar aluno, e você sabe que o contato com o aluno, ele é um contato muito revigorante, E isso faz com que você esteja sempre pensando em outras coisas, ele sempre questionando. E eu continuo lá, enquanto a universidade me der um espaço lá, eu tenho um grupo bom lá, e que nós temos publicado bastante. Enquanto eu continuar a fazer isso com eles, eu continuei lá. O senhor já deve ter perdido o número de teses de mestrado e doutorado que o senhor orientou, participou de banca e examinou de outros colegas também, né? Isso eu perdi esses números já. Perdeu. Muitas. Eu tenho um irmão que é professor, aposentou agora, professor de odontologia lá no interior de São Paulo, e também ele falou que já perdeu esse número aí, quase 40 anos de carreira. A gente sabe o número de artigos publicados, porque está numerado. Está numerado, né? São únicos que eu sei mais ou menos quantos. Eu também, como obstetra, já perdi meu número de partos, porque a gente no serviço público, 40 horas, mais isso, mais aquilo, enfim, é uma vida, Eu sou uma pessoa muito meticulosa. Eu fiz 3 anos de obstetrícia, e nesses 3 anos de obstetrícia, eu tinha um caderninho que eu anotava todos os partos que eu fiz, todos. Parabéns mais uma vez. Como o senhor vê atualmente a formação do profissional da medicina, professor Maurício? Olha aqui, nos lugares onde tem boa estrutura, a formação é muito boa, sabe? Porque o progresso, os novos conhecimentos são tão aí, tão grandes, Mas a gente consegue, nas escolas que têm estrutura, consegue dar uma boa formação. Quer dizer, o período de formação, ele está se estendendo, Quando eu estudei medicina, eram 6 anos. Agora são 6, e mais um pouquinho no estágio que se fazia. Hoje, você faz 6 anos, faz 2, 3 anos de residência, e, na realidade, a formação do médico atual é você conhecer algumas coisas e tornar-se um autodidata para o resto da vida, porque o conhecimento vai ser assim. Você não pode clinicar só com conhecimento que aprendeu nos bancos escolares. Você tem que estar sempre se atualizando para você estar no mercado, bem no mercado,
para você bem atender seus pacientes. Né? Puxando esse gancho que o senhor está falando aí, nós com certeza viemos do modelo tradicional de formação do médico, né? Sim, sim. As cadeiras básicas, como tem até hoje e tudo mais. Mas o senhor acha que o modelo PBL no Brasil, então, acrescentou muito na vida da formação do médico? Muito bom, é muito bom. O PBL é muito bom, a escola da ESC é muito boa. Eu acho que são dois modelos muito bons. Eu, quando cheguei aqui na Faculdade de Medicina, tinha um outro modelo, que era um modelo na época muito em voga, e depois eu não sei por que não continuou. O ensino não era por cadeiras, anatomia, fisiologia, não. Era blocos. Então você tinha anatomia dentro do aparelho respiratório, fisiologia dentro do aparelho respiratório, a prevenção dentro. Eu dava aulas em diversos blocos, mostrando a epidemiologia dentro de cada bloco. Eu achava que isso motivava muito os estudantes, porque o ensino em disciplinas básicas, principalmente aqui na Universidade de Brasília, você vai para um Instituto Central de Ciências. E nesse instituto, você vai ter aulas por exemplo, de imunologia, por pessoas que não têm experiência médica. Complica um pouco. E eu achava que o ensino em bloco era muito bom. Mas foi contestado e nós voltamos ao modelo tradicional. Com respeito à pergunta, nós temos uma disciplina na universidade muito boa, que é método de ensino em ciência da saúde, em que muitos professores da ESC passam por lá. E eu comecei a entender bem, eles me contaram, eu comecei a ler muito, é muito boa. A metodologia está aprovada. Dentro desse raciocínio, como o senhor avalia a expansão da quantidade de escolas de medicina que teve no Brasil hoje, né? Acho que a gente só está perdendo, não sei se é para a Índia ou para a China, em número de escolas. E essas escolas sem o hospital escola, professor? Que a gente, né, escolas realmente sem condições. E o senhor como um formador, um orientador, como é que o senhor vê isso, esse crescimento? Com a qualidade, né? Com essa qualidade ruim. Com a qualidade. Eu tenho um pensamento, sabe qual é? É que você aprende as coisas no seu devido tempo. Então, quando você passa na escola, você é jovem, você tem tempo, você consegue estudar coisas que você não vai estudar depois, não vai ter tempo para estudar depois. Então, se a escola não tem as condições, ele não ensina coisas que você devia saber nessa época. Porque o conhecimento é somatório, né? É um somatório. É um pouco assim, complexa. O exemplo dos Estados Unidos é que eles notaram que tinham tantas escolas, algumas muito ruins, eles fizeram então uma avaliação no começo do século passado, há 110 anos atrás, e fecharam metade, um grande número. Tá? Eu não sei o que vai fazer, eu não sou um especialista em educação médica, mas eu tenho a certeza que ensinar os alunos em locais que não têm estrutura, tanto física como financeira, e de pessoal qualificado, é muito difícil ensinar também. Porque eu acho que depois eu fui dessas duas gerações, né? Quando eu estava no primeiro, segundo, terceiro ano de medicina, há 30 anos atrás, a gente tinha umas verdades, né? São aqueles livrões grossos, né? Então vamos lembrar de nomes aqui. Patologia do professor Boiolo, Clínica Médica do César e do Harrison, Fisiologia uns falam Gaita, outros Guiton, né? A gente lembra que Farmacologia Good Miguel. Então, tinha aqueles livrão, você fazia os resumos, o professor dava aula, aquela era a tua verdade, né? É muito temporal. Depois a internet chegou, a quantidade de informação chegando, hoje é uma avalanche, né? É uma avalanche. Hoje o senhor prepara uma aula, está dando uma aula, o jovem, ou seja, qualquer idade, o colega está ali com um celular, que ele está pesquisando o que você está falando, confrontando e tudo mais. Então, assim, por um lado teve a modernidade, teve a evolução. Agora, por outro, há um conflito, né? Mas daqui a um pouco esse conflito talvez vai ser baseado na medicina de evidência, que já tem pergunta aqui para o senhor. Mas eu acho que a aula teórica, como é dada atualmente nas universidades, qualquer delas, sim, é fadada ao insucesso. Ao insucesso, né? A aula teórica, da maneira como é dada. O Humboldt, um reitor da Universidade de Berlim, em 1815, ele disse o seguinte, a Universidade Nova de Berlim lá, aqui é atual, grande atual, ele disse o seguinte: nessa universidade não se dá aula, de coisas que tem no livro. As aulas são dadas,
o professor mostrando a sua experiência e procurando motivar o aluno a buscar nos livros o conhecimento. Porque tem aulas que são verdadeiras cópias do livro, né? São verdadeiras Tópico, cópias do né? livro. Está chegando em alguns lugares, está chegando ao cúmulo de você dar aula no PowerPoint e só cai na prova que tiver no PowerPoint. Então você corta do aluno a leitura que vai fazer com que ele ganhe aquele alimento para a alma que é a leitura. O raciocínio, né? O raciocínio. E até hoje está Quer dizer, assim, né, as professor? duas versões sobre o mesmo tema, perde completamente. Tem aquele velho jargão, né? A prova do professor, qual livro que ele gosta mais quando você tinha 2, 3? O que ele pede mais para a turma do ano da frente, né? Não, você estuda ali, estuda a classificação, estuda a epidemiologia daquilo, que é o que ele mais gosta, e era batata. Ou então, tinha aquela outra situação, né? A gente fazia xerox daquele pessoal que, principalmente as meninas, que fazia aquele caderninho melhor, que anotava aqueles detalhes, né? É isso E mesmo. quem não buscava mais tinha um conhecimento limitado, né? É isso mesmo. Infelizmente. Mas esse modelo ainda permanece, né? Infelizmente ainda Ele permanece. Eu não sei até quando, porque é mais fácil, né? O senhor fala desde 1815 já foi visto isso, nós estamos quase 2 séculos atrasados. 2 séculos né? atrás. Pois é. Mas o senhor, como intelectual, né, na sua visão, a importância da qualidade da informação científica para a vida das pessoas hoje? Bom, você sabe que nós estamos aqui com a eletricidade, se não tivesse eletricidade, a gente não podia estar aqui, né? Quer dizer, a ciência promoveu a modernização do mundo. E somente pesquisa de qualidade, informação de qualidade é que levou a isso. A informação sem qualidade, ela é uma praga. É uma praga. E o grande problema é que um banco de dados como o Medline, ele indexa por ano 1 milhão de artigos. E tem artigos bons, mais ou menos, e ruins. Entendeu? Como filtra isso, professor? Baseado em evidência, mesmo as pessoas mais experientes, ainda sem nenhum preconceito e ver o que é. Na realidade, em tudo quanto é área, não é só a medicina não, até pouco tempo atrás, o sujeito se desenvolvia, ele ficava um chefe, ele era a autoridade máxima. Ele dá psicologia, tudo está na base da evidência, né? Quer dizer, é que a decisão clínica deve ser baseada em fatos comprovados. Você não pode achar que aquilo é bom, quando na realidade toda a literatura científica boa está dizendo o contrário. Mas você acha que é bom, porque você sente que é bom, você tem a intuição que é bom. Isso é coisa do passado. Outro dia eu estava num congresso, foi até um momento deselegante ali no cafezinho, tinha um professor de anos, com muita experiência, respeitado tudo, e ele falando para um mais jovem que ele sempre fazia daquele jeito, porque sempre deu certo, e era assim. E o contraponto foi esse, né? Só que foi, infelizmente, de uma forma deselegante, mas realmente, se a gente ficar baseado só na nossa experiência, a gente já passou. Isso mesmo. Isso aí já, ó. Eu vou lhe contar uma história. É uma pesquisa feita no Canadá, há muitos anos, mais de 50 anos. A pergunta era a seguinte: por que existe variação de tratamento? Por que nem todo mundo trata igual uma situação X? Uma infecção urinária, vamos lá. Por que todo mundo não trata igual? E eles, então, com a pesquisa, procuram saber quais são as causas, né? Encontraram várias causas. Sabe qual foi a mais importante que mostrou a variação? Foi o ano de formatura. Olha só. Ano de formatura. Por quê? Isso foi há muitos anos atrás. Hoje já talvez não seja a mesma situação. Porque a pessoa se formava e não se atualizava. Não se atualizava quer dizer o quê? Tratando da mesma maneira que tratava. Aí como via que tinha perdido lá. Chega na sua conta. Cientificamente. E a medicina baseada em evidência, um dos preceitos é você usar uma evidência mais consolidada, que tenha alguma base científica para apoiá-la, para fundamentá-la. Perfeito. Professor, o senhor tem obra
Me fala. Tem um livro de epidemiologia, teoria e prática, que eu escrevi, e eu fui para os Estados Unidos, eu passei em Colômbia, na Universidade de Colômbia, em Nova York. Eu passei 3 anos lá em tempo integral, tinha uma bolsa da CAPES. Eu fiquei tempo integral, eu morava no campus, eu só fazia. E em Colômbia tem muita assim, palestras. Por exemplo, eu cheguei lá um dia, você estava falando de estosomose em Israel, o outro estava falando de estosomose no Brasil. Cientistas dizer, mesmo, tem muita coisa. Então, todos os dias você tem. Então, em Colômbia, eu fiquei no departamento de epidemiologia, num professor que se tornou o mais conhecido professor de epidemiologia do mundo. Era esse que acabou de morrer. Então, eu senti que aquele conhecimento estava muito. Eu tinha. Quer dizer, eu comprei muita coisa, muitas obras. Então, eu falei, eu tenho que consolidar isso num livro. Eu levei 10 anos para escrever esse livro. 10 anos. 10 anos. Eu faço o seguinte, eu sou um escritor, mas eu sou melhor como um escrivinhador, um revisor. Um revisor. Então eu gosto muito de revisar o texto, revisar. Aliás, uma das regras melhores para escrever é você adotar as 3 regras básicas, que é revisar. Então, nesses meus livros de epidemiologia, eu passei os últimos 6 meses até publicar, só fazendo revisão dos capítulos para retirar repetição, acrescentar o que devia ser acrescentado. Então, esse de epidemiologia. E o segundo livro que eu escrevi, mais ou menos, tem a base epidemiológica. Eu senti que na prática, às vezes é melhor você ensinar através da avaliação dos artigos científicos. Como se escreve um artigo? Como se avalia o artigo? Quais são os pontos que você deve buscar no artigo que fazem com que ele seja bom ou seja ruim? E você sabe, quem aprende isso, quando vai escrever um artigo, não comete esses erros. Então é uma boa maneira de ensinar como escrever, como redigir, como avaliar, como publicar. Então, esse segundo livro. Eu, na época, tinha sido editor-chefe da revista Brasília Médica, da Associação Médica. Eu fiquei 8 anos nessa posição. E como eu sou tenho preciosismo de reter as coisas, eu guardei os trechos excelentes. E também outros que não eram tão excelentes. E coloquei no meu livro como escrever, exemplo de como escrever bem e como evitar escrever. Porque... E com os artigos, mesma coisa, né? Os mesmos critérios sempre, mesmo extremamente... Critério. Mas você me perguntou, como é que se aprende a prática baseada em medicina baseada? É meu terceiro livro. Meu terceiro livro eu tive uma sorte. A pessoa tem que ter sorte, sabe? Então eu recebi... O que é sorte, professor? Sorte é você... Está preparado? Oportunidade. Não sabia que era dele, não. Mas... Era o Pasteur. A sorte sobrevivencia às mentes bem preparadas. Essa é exatamente a frase do Pasteur. Mas eu tive uma sorte de ser... Porque você trabalha com estudantes. Você faz eles fazerem pesquisa e faz eles publicarem, eles escreverem. E o aluno, como é muito bom, você lucra demais, você aprende com ele. Então eu tive 2 alunos que vieram de Manaus e ficaram comigo 4 anos aqui. E eles começaram comigo a ministrar uma disciplina chamada, um nome parecido com esse, Prática Baseada em Evidência, Saúde Baseada em Evidência. E nós demos vários cursos. Então, resolvemos escrever o material desse curso num livro. É esse o terceiro livro que eu mencionei. Saúde Baseada. Que foi publicado pela editora Guanabara, que é a maior editora, junto com a Ateneu, a maior editora de livros médicos no Brasil. Sim. E hoje,
juntando esses 3 livros que o senhor falou, a tua experiência e tudo mais, vamos ver se a gente tira daqui uma coisa assim, prática e mágica. Como que o senhor orienta o médico? Ele termina a residência médica, vai para o mercado de trabalho, consultório, família, atender convênio, cirurgia, emprego público e tudo mais. Essa correria, trânsito, aí o cara vai estudar, vai ler alguma coisa, frequenta um congresso, chega lá, aquela meia dúzia de novidade e tal. Mas ele não está ligado a uma universidade, não está ligado a uma carreira de ensino, mas precisa se manter atualizado. Hoje, qual que seria uma orientação que o senhor deixa aqui para os internautas, uma coisa de condição mais acessível, mais prática, de uma biblioteca virtual, e até para que ele tenha aquele senso de refinamento do que vale a pena ler, ou aquilo que ele leu, como que ele filtra aquilo, professor? É 50 anos em 10 minutos, hein, 50 anos em 10 minutos, é isso mesmo. Não tem aquele problema lá? Por um, né? Mais 10 minutos é para ensinar. Olha aqui, eu tenho duas vias para responder essa pergunta. A primeira é que eu acho que todo médico deve aprender medicina baseada em evidência. O que é? Quer dizer, como buscar o artigo? Como basear sua decisão em evidência científica? Isso é uma parte. Como faz isso, professor? Isso, o mestrado e doutorado ajuda. Mas tem cursos sobre isso aí. Tem cursos, tem livros. Tá? Esses livros, esses cursos nós estamos dando aí. Às vezes não sai com o nome medicina baseada em evidência. As profissões na área da saúde, todas elas estão fazendo prática baseada em evidência. Perfeito. Então a gente chama prática. Isso é um aspecto. É você fazer como um aperfeiçoamento. É você se tornar um autodidata para poder ir na literatura científica e lucrar, indo lá, encontrando os artigos importantes e sabendo avaliá-los. Isso a medicina baseada em evidência ensina. Agora, o mestrado e doutorado, você vai encontrar, porque as universidades, elas são um local de pessoas excepcionais. Não é porque eu estou lá, não. Sim. Mas são pessoas que gostam de refletir, que estão atualizadas no ensino daquelas matérias que eles sabem muito. Então, fazer um mestrado e doutorado é uma bênção para quem está capacitado e tem tempo de estudar. Eu tenho visto, por exemplo, o doutorado, eu tenho uma opinião. O doutorado, eu fiz doutorado em tempo integral. E sei que existe uma maneira de fazer doutorado, em tempo integral. Tempo integral. Em tempo integral, não tem. O mestrado, para o médico principalmente, não pode ser tempo integral. Não pode. Se puder, muito bem, mas eu sei que a vida... Mas olha aqui, então, porque na área da saúde, na pós-graduação, existem algumas disciplinas básicas. Elas são chamadas de métodos. Então, se você dominar bem os métodos de epidemiologia e de estatística, não é saber estatística, não. É você poder conversar. Você ler um artigo e saber que aquilo dali está mais ou menos correto. Não, nos detalhes você não vai saber se aquele teste é melhor que o outro, não. Mas você sabe que precisa de fazer um controle de variáveis que confundem a interpretação. Talvez você não saiba fazer o controle, mas o estatístico faz. Mas você, então, no mestrado e no doutorado, você aprende isso. Às vezes não a fazer, mas você entende para conversar com o estatístico e pedir a ele para faça para você. E não chegar com o teu lado, o que eu faço com isso? Ou seja, eu queria mostrar que essa intervenção é melhor que essa. Tá? É uma pergunta específica. Eu acho que é uma bênção fazer uma pós-graduação. Mas se você não tiver tempo, vai ser difícil lucrar muito. O que o senhor está falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu fui preceptor de residência médica. Dentro de um autodidatismo, dentro do serviço que a gente pôde fazer isso daí, a gente fazia com esforço e com tudo mais, eu acho que teve aproveitamento, teve aprendizado, não tenha dúvida. Mas na maneira como a gente vê como tem que ser, poucas pessoas, poucos professores estão preparados para passar ensinamento para a gente, ensinar a buscar isso. Não é verdade? Os protocolos hoje, você passar pelo serviço, no serviço público,
a degradação de toda a estrutura do serviço público é grave, não é verdade? Nos serviços privados, que têm boas residências, boas formações, e hoje você tem fellow, ou você resolve sair para um mestrado, um doutorado, e as opções que existem, porque quando você pegar esse conjunto de informação que tem hoje, e o médico hoje em cada especialidade, até porque a formação ali atrás está bem deturpada, né? Hoje, às vezes quando você pega um aluno do 3º ano, ele já está querendo ser especialista. É verdade. Né? Ele não faz a base como tem que fazer, como eu tive a felicidade de fazer e tudo mais. E eu vim de boas escolas, não posso falar que não, eu passei Uberaba, passei aqui, depois foi São Paulo e tal. Mas a gente vê, tenho sobrinho fazendo medicina, tenho parente e tal. E durante 15 anos a gente foi preceptor de residência, mas a gente vê que tanta formação da gente que espera fazer alguma coisa, como do pessoal que está aí, caiu muito, né, professor? Tá muito ruim, né? Infelizmente, né? É verdade. E os protocolos hoje que tem para se tratar as mais diversas doenças, nas mais diversas especialidades, e os guidelines hoje também, tão conflitantes. Então, acho que se não tivesse entendimento realmente, e se não tivesse viés da medicina baseada em evidência, vai ter muita trombada por aí, muita coisa que não deve ser feita, não é verdade? E a internet veio dificultar a gente e vem também facilitar, né? Então você tem guias gratuitos na internet para praticamente tudo. Agora, você tem que saber procurar. Saber procurar, esse é o detalhe, né? A gente, na medicina baseada em evidência, uma das etapas é você saber ir nas bases de dados. O livro é um livro fácil de ler, professor? Olha que ele foi feito muitas revisões, mas é um livro que tem o capítulo, eu li todos os capítulos. Sei. Escrevi o primeiro e o último. Sei. Tá? E no meio quem dava as aulas. E eu revi todos para ver ter uma certa unidade. Os outros 2 livros meus eu escrevi sozinho. Então tem uma unidade de conceitos. Esse último pode ter alguma variação, mas a gente tentou não deixar passar um confronto de ideia, uma ideia e outra. E é um livro de fácil leitura, e tem a vantagem de ser menor que os outros. Ele tem 150 páginas, o livro de artigos científicos tem 386 páginas, e o livro de epidemiologia, que é o clássico mesmo de epidemiologia no Brasil, tem 600 páginas. Na Guanabara me dizem que um clássico, um best-seller, que vende mais de 3 mil. Ele já passou a marca dos 30 mil. Eu gosto muito de fazer o bate-bola, assim, essa coisa prática, né? Eu, por exemplo, será que o colega que está lá assistindo a nossa entrevista agora, vai assistir depois também, que está aí, vai ficar no Face, na internet e tudo mais, e ele olhar assim, refletir o que o senhor falou, como orientador, como professor, como tudo, ele vai falar assim, poxa, acho que eu estou precisando ler um livro agora, realmente, baseado em evidência, porque acho que tem algumas coisas que eu estou fazendo que eu preciso rever, alguns conceitos e tudo mais. E talvez eu já estou querendo até comprar esse livro do senhor aqui, para rever algumas coisas aqui também. Então, o senhor garante que a gente for lá no livro, o livro é gostoso de ler, é fácil, e a gente nessa correria vai conseguir melhorar bastante. Olha aqui, Capo. Uma coisa que eu aprendi na universidade... 51, hein? Aqui é em 10 minutos. Mas uma coisa que eu aprendi na universidade é a diferença entre ensino e aprendizado. A gente ensina, a pessoa não aprende. Então, não são sinônimos. Não são, né, professor? O aprendizado depende do aluno. Logicamente, depende do professor. Mas o aluno tem que ir para a aula. A aula não é para aprender na aula, é para motivar. A estudar, né? A estudar. A buscar, né? A buscar. Quer dizer, você pega um tema e lê em 2, 3 livros, você não vai esquecer nunca aquilo lá. Quer dizer, mas você precisa ter tempo. Um conselho que eu dou para uma pessoa como você, talvez, e que queira ver como funciona a universidade, né? As universidades têm um aluno especial. Você pode se matricular. Para a medicina baseada em evidência, a vantagem é fazer uma disciplina como epidemiologia lá dentro. E tem primeiro contato com... Porque a epidemiologia, ela não estuda epidemia. Mas foram os médicos que estudavam epidemia que traçaram as regras... Diretrizes, né? Diretrizes de como pesquisar a saúde da comunidade, a saúde das pessoas. Então a epidemiologia é muito mal vista na graduação.
Mas na pós-graduação é a disciplina básica da pós-graduação. Todo mundo quer passar rápido, você vê livre daquilo. Você vê né? livre daquilo. Por quê? Por quê? É porque o ensino da ciência da saúde é dado para você conhecer a biologia do corpo humano. A epidemiologia, ela te ensina a você avaliar tratamento. Então, você tem que juntar pessoas que receberam o tratamento e que não receberam. Quando você chega na pós-graduação, tem que fazer isso, você fala assim, na minha graduação nunca ninguém me falou isso. Quer dizer, a epidemiologia estuda a doença na coletividade. Então, você, para avaliar etiologia, para avaliar tratamento, prognóstico, você tem que juntar pessoas. E isso a pessoa não sabe fazer, aprende na pós-graduação. Não tem essa oportunidade na graduação. Sim. Vai ter no futuro. Mas agora é dominada pela biologia ou a psicobiologia. Tá? Mais a biologia que a psico. O senhor vê mudança a médio prazo nos currículos do curso de medicina? Não, eu acho que tem muita tentativa. Na nossa faculdade mesmo, de vez em quando tem umas reuniões aí de final de O semana. Ministério da Educação está preocupado com isso? O problema da época atual é que você pode ter um bom ministro, depois ter um mau. Muda demais e não tem continuidade. O que chega, parece que vai começar do zero. Aí para tudo. Eu vou te contar uma história. Eu fui contratado pela Organização Pan-Americana da Saúde para ser consultor de um grupo que queria padronizar a informação de saúde do Brasil. Isso foi no final do século passado. Eu vi que era um serviço formidável. Ele chamou, essa rede chamou RIPSA, é Rede de Informação para a Saúde no Brasil. Juntou 40 instituições e o Ministério da Saúde dava recurso e a Organização Pan-Americana da Saúde organizava. Eles faziam, então, fizeram grupos temáticos para discutir os bons indicadores para cada tema. Por exemplo, mortalidade, morbidade, fator de risco, recurso, cobertura, socioeconômicos, população, qual é o dado de população que tem que ser usado. E para cada um desses tinha uns 20 ou 30 indicadores para representar aqueles temas. Eu fui contratado para visitar os grupos em reuniões e mostrar para eles que eles tinham que fazer alguma coisa escrita, que fosse palatável, e fosse curta, e fosse clara. Então, eu ia nos grupos e dizia, mortalidade infantil, como é que é? Aí define aqui assim, define lá assim. Não, agora vai definir assim. Então fizemos um livro que foi publicado em 2002 e eu fui então um dos redatores lá. Esse livro teve muito sucesso. As pessoas do Ministério da Saúde só usavam definições que estavam nesse livro. Quer dizer, houve uma padronização da informação. Em 2008, teve a segunda revisão, nós fizemos as revisões das coisas que podiam ser melhoradas. A Organização Pan-Americana traduziu para o espanhol, deu para distribuir todos os países da América Latina para reproduzir lá as definições locais. Bom, o Brasil começou a fazer o quê? Depois, essas redes tinham que ser estaduais também. Começamos a fazer a mesma coisa nos estados. Eu dei um curso na África para editores de revistas médicas portuguesas, na África, e levei esse livro. E distribuí um para cada um. O sujeito, o responsável pela Organização da Saúde na África, ficou encantado com o livro. Bom, o que aconteceu? Mudou o ministro. Um dia não tinha mais dinheiro para a rede, e o ministro não sabia, né, o que era, aí acabou, não tem mais. Aí o ministro aparece aí, a gente tenta recomeçar tudo. Ele está pensando mais na próxima eleição. Não tem um projeto de Estado, de governo momentâneo, né? Infelizmente. Nós temos que tirar os políticos da administração. Porque colocou o político na administração, ele substitui os cabeças. O tecnólogo, né? As pessoas que sabem, por pessoas da confiança dele, que são as pessoas que vão tratar da política no local onde ele quer ser eleito. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Nós temos um tempinho aqui e está chegando essa pergunta. Hoje, a medicina baseada em evidência, já há quanto tempo que ela vem já norteando as escolas médicas e dentro das 53 especialidades, 54 especialidades que nós temos hoje,
está mais ou menos por igual, está equilibrado? Por exemplo, na oftalmo tem mais baseado em evidência do que na oncologia, do que na ginecologia? Como é que está esse fluxo, professor? É muito variável, é muito variável. Tá. Nas principais especialidades, tipo cardiologia e tal, ela está muito forte. Certo. Ela também forte. Porque a medicina baseada em evidência é um processo recente. É um novo paradigma da medicina. Há quantos anos já estão? Não, eu acompanhei de presença física. O grupo que mais influenciou a medicina baseada em evidência foi o grupo do Canadá, da universidade chamada McMaster. Esse grupo veio aqui em Brasília e ministrou um curso. E eu assisti esse curso, promovido por um programa de epidemiologia feito no CNPq, que a pessoa que criou, o Dr. Marcílio, e quando ele saiu, o programa acabou. Mas ele trouxe esse grupo e eu fiz parte um pouco da organização nós convidamos pessoas do Brasil inteiro para fazer esse curso. E as pessoas vinham para cá para serem reprodutores do curso. E o curso constava de 5 unidades. É como separar tratamento útil de inútil, tudo auxiliando a leitura dos artigos. Como avaliar fator de risco, como saber que um diagnóstico é bom e como estabelecer prognósticos. Tá? Então, eram 4 unidades mais uma geral. Então, eu dei umas centenas de cursos desse aí. Então, isso foi na década de 80, eles vieram aqui em 83. Ok. 83, bom. Quer dizer, era um movimento, esse movimento foi o quê? Os clínicos da McMaster foram para a Escola de Saúde Pública e aprenderam epidemiologia. E disseram, a epidemiologia tem que ser aplicada em clínica, porque em clínica a gente vê a biologia, a epidemiologia vê a população de doentes. Então vamos fazer, para avaliar tratamento, você tem que ver a população, você tem que saber a epidemiologia. Então, eles chamaram de epidemiologia clínica. Os médicos não gostaram desse nome, epidemiologia clínica. Então, na McMaster mesmo, em 1991, um dos professores de lá disse assim, vamos chamar de medicina baseada em evidência. Também foi muito criticada, porque será que antes ele não usava uma medicina baseada em evidência? Eu no começo eu me achei assim um pouco, mas depois eu vi, nós estamos vendendo um bom peixe. O nome desses ajuda. Aí a epidemiologia clínica passou a ser chamada de medicina baseada em evidência. Certo. Não, tranquilo. Tá. Só que caiu aqui, não tem problema não. Então a medicina baseada em evidência com esse nome tem quantos anos? 9 anos, mais 91, 18, 27 anos. 27 anos. Tem 27 anos. E a epidemiologia clínica tem, voltada para a prática clínica, a epidemiologia para a gravidez, tem 40 anos. O nome de epidemiologia clínica apareceu muito antes, mas com outro contexto. Era do médico ir na residência das pessoas para conhecer o ambiente. Em 1938, foi o primeiro ano que apareceu o texto epidemiologia clínica. O senhor falou 91, eu me lembro. Eu estava no R1, R2 nessa época de ginecologia obstetrícia, estava começando isso daí, né? Baseado em evidência agora e tal. E a gente viu que o caminho não tinha volta. Não tinha volta. Não tinha volta, né? E hoje, ainda há resistências. Ainda há resistência. Porque a pessoa que é experiente e que não usa a evidência mais, ele acha que é desnecessário, que é suficiente. Principalmente tem muitas escolas ainda no Brasil, tem as cátedras, né? Os titulares, mas a coisa acho que foi, a internet foi trazendo informação do mundo todo, foi trazendo essa enxurrada de contrapontos e a coisa foi acontecendo. E eu acho que a medicina baseada em evidência balizou isso, né, professor? Foi. Baliza Mas você isso, sabe que uma ideia boa quando vem, ela não é aceita sempre, de imediato. Em alguns lugares é aceita, então a aceitação vem aos poucos, de modo que vem aos poucos. E chega um momento que ela vai ser majoritária. Agora eu não sei se é majoritária, mas nos grandes centros ela faz parte do ensino. Maravilha. Professor, maravilhosa a nossa conversa, tem várias perguntas aí, professor Maurício, mas nós temos um tempinho para fazer as considerações finais, e dentro desse pupurri aí que a gente está conversando, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para o médico residente, que está buscando a sua especialização, a sua subespecialização, o
o médico que está começando a sua vida profissional, está no mercado, enfrentar toda essa diversidade que está aí. E o colega, até como a mim, que já estou com 30 anos de formado, que já tentei ensinar um pouquinho da minha forma, do meu jeito, do meu autodidatismo, e também preciso estar buscando conhecimento para exercer a prática médica, né? E acho que com uma experiência toda dessa que o senhor tem, tudo que o senhor já escreveu, que o senhor ensinou, não só no Brasil como fora, o senhor fechasse a nossa entrevista focando alguma coisa, vamos ler tal livro, vamos buscar, vamos ter um pouquinho mais de senso crítico para isso, para aquilo, para que a gente evolua e tente, né, consiga acertar um pouco mais. O senhor faça suas considerações à vontade. Eu acho que nós temos um caminho, pelo menos, já assinalado para se fazer. O médico ocupado, ele tem que ler. A leitura tem que escolher bom, tem que escolher bem o que ler, né? Agora, eu escrevi livros, mas seria um pouco cabotino eu citar meus livros. Não, apesar mas não é não. Eu escrevi... O senhor ensinou a vida toda, não é não? Não, mas eu acho que ele deve ler. Ele deve ler, porque é leitura. E aprender a ler. Você sabe que eu só aprendi a ler depois que eu fiz doutorado? Porque era tanta coisa para ler, e que eu estava nos Estados Unidos em inglês, então eu tive que aprender a ler. E eu vi o seguinte, que eu não sabia ler. Eu começava a ler do começo e ia o seguinte, aí me desinteressava tal, e saía para tomar um café. Quer dizer, aí eu entendi, você tem que aprender a ler. Você tem que saber ler, olhar superficialmente tudo, vai até o final, volta, lê os resumos, vê as figuras, procura algo que motive você. E mesmo, existe técnica para isso. É você pensar em algumas perguntas que você vai encontrar a resposta no livro. Tá? Eu comecei a treinar assim, e eu vi que isso é a chave do sucesso. É você saber ler. Agora, escolher uns bons livros. E a terceira coisa que eu digo é que se aproximar da universidade tem vantagem e desvantagem. Uma das desvantagens é que as universidades têm muito pouca gente. Às vezes tem uma ou duas pessoas em cada cantinho. E quando você vai no hospital e encontra 100 pediatras, você vai na universidade e pergunta epidemiologia, tem um e tem dois. Então essa pessoa não tem tempo. Não é que ele não queira ajudar, nem queira se integrar. É que é humanamente impossível. Tá? Agora, tem bons cursos, boas disciplinas. Vale a pena conversar com o professor e falar assim, o que se orienta aqui na Universidade Brasileira? O que se orienta? Faz o quê? Faz epidemiologia? Tem muita disciplina, tem 3 ou 4 lá. Você procura, entra como aluno especial, não entra no mestrado não, porque vai ser difícil. Ou tenta lá, mas ao mesmo tempo entra como aluno especial. Quer dizer, é uma maneira de devagar, igual de você comer o mingau, né? Você vai pelas beiradas, assim, tá? E quando você está lá dentro, tem mais possibilidade de conversar com os professores, arrumar um orientador e seguir no mestrado, doutorado. Não tenha dúvida. Tá bom. Gostaria de agradecer o senhor por essa... Foi uma palestra para nós, né? Essa brilhante orientação. Eu acho que uma história de vida dentro do nosso país, como o senhor tem, como o senhor tudo fez, são poucos. Né? Disso a gente não tem dúvida. Brasília, eu acho que deve se orgulhar de ter um professor na sua altura, na sua capacidade, e a Universidade de Brasília também, e por muitos que passaram pela sua mão. E nós aqui do sindicato trazemos toda essa informação. Com certeza o senhor está à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida, né? Até para esclarecimento. Eu acho que hoje Brasília, com 6 faculdades de medicina que está aí, com certeza acho que a nossa audiência é muito boa. E vão estar procurando o senhor para pedir orientações aí, com certeza, e a gente conta com a sua disponibilidade. Queria agradecer aos internautas pela audiência, por mais um programa, e boa noite do senhor aí, professor. Muito obrigado, você é muito gentil. Obrigado, viu, pela entrevista.